Vamos ser francos. Ninguém quer uma guerra civil. É o fracasso supremo de uma sociedade, um colapso completo de tudo o que consideramos garantido. Ligamos as notícias, vemos o caos em terras distantes e pensamos, isso nunca poderia acontecer aqui. O Brasil é o país do futebol, o Brasil é o país do carnaval, o Brasil é o país de uma natureza geralmente amigável. Bem, a história tem o péssimo hábito de provar que nossas suposições confortáveis estão erradas. Pensar em sobrevivência não é ser um alarmista paranoico, é reconhecer que os pilares da ordem são mais frágeis do que gostamos de admitir. Preparar-se para o pior cenário é a coisa mais racional que uma pessoa pode fazer. Quando o clima político esquenta e a retórica de nós contra eles começa a abafar todo o resto. A ideia de brasileiros lutando contra brasileiros. Nas ruas de São Paulo, no sertão da Bahia, parece enredo de um romance distópico, mas a história está repleta de exemplos de nações aparentemente estáveis que mergulharam em conflitos internos. Este guia não é uma previsão ou uma declaração política. É um manual prático. É para você, é para sua família, é para o objetivo simples e universal de ver o outro lado do caos. A primeira vítima da guerra é a normalidade. Quando a sociedade desmorona, o seu mundo se resume a algumas necessidades essenciais. A mais crítica delas é o abrigo. Isso significa reforçar portas-janelas. Pense além de fechaduras simples. Estante como barricada. Em seguida, temos a água, o essencial esquecido. Estamos tão acostumados a abrir uma torneira que esquecemos o quão rapidamente a vida se torna impossível sem ela. Banheira cheia de água, pia cheia de água. O método mais simples é ferver. Uma fervura constante, por pelo menos 1 minuto, matará a maioria dos patógenos nocivos. A comida é a terceira perna do nosso triângulo de sobrevivência. Sua despensa se torna sua linha de vida. Arroz, feijão, macarrão, peixe enlatado. Esses são os alicerces de uma dieta de sobrevivência. São ricos em calorias e podem ser armazenados por anos. Um kit de primeiros socorros bem abastecido é inegociável. Ele deve conter mais do que apenas band-aids, lenços antissépticos, gás e quaisquer medicamentos prescritos. Tente ter pelo menos um suprimento para 3 meses de medicamentos essenciais. Ferramentas de comunicação também são vitais. Rádio a bateria, rádio de manivela e não se esqueça da luz. Lanternas, faróis de cabeça, velas, fósforos. Quando a energia acabar de vez, a escuridão é absoluta. Uma vela simples pode ser a diferença entre tatear no escuro e ser capaz de funcionar. Sobreviver em uma cidade durante uma guerra civil apresenta um conjunto único de paradoxos. Você está cercado por recursos, mas o acesso a eles é um perigo constante. A própria densidade que torna as cidades vibrantes se torna uma armadilha mortal. Se você mora em um prédio de apartamentos, a união faz a força. Tente formar um pequeno grupo de confiança com seus vizinhos. Juntos, vocês podem organizar escalas de vigia, juntar recursos e defender os pontos de acesso do prédio de forma mais eficaz do que sozinhos. O movimento é o seu maior risco. Cada saída do seu abrigo deve ser calculada e essencial. Esqueça andar no meio da rua. Você deve aprender a se mover como uma sombra, usando becos e um profundo conhecimento do layout do seu bairro. Viaje ao amanhecer ou ao anoitecer, quando a mudança da luz oferece cobertura natural. Mapeie várias rotas para qualquer destino potencial, como uma fonte de água ou um ponto de distribuição rumoroso. Nunca use a mesma rota 2 vezes seguidas. A previsibilidade é uma sentença de morte em uma zona de conflito urbano. O supermercado abandonado é uma armadilha mortal, provavelmente saqueado e possivelmente guardado. Em vez disso, pense menor. Procure por mercearias, padarias e até prédios de escritórios. Uma copa de escritório pode ter um bebedouro. A despensa de um restaurante pode conter grandes sacos de arroz ou farinha.
Esses locais menos óbvios são frequentemente negligenciados nas primeiras ondas caóticas de saques. O custo psicológico de estar preso em uma cidade é imenso. É aqui que a rotina se torna uma ferramenta poderosa para a sanidade. Mantenha uma programação. Acorde no mesmo horário. Atribua tarefas e tenha horários designados para as refeições. Se você tem filhos, crie jogos e atividades educativas para manter uma aparência de normalidade. Essa estrutura fornece uma âncora psicológica em um mar de caos. Ela te lembra que você não é apenas uma vítima das circunstâncias, mas um participante ativo em sua própria sobrevivência, mantendo disciplina e ordem dentro do seu pequeno santuário. Para quem está na área rural, os desafios e as vantagens da sobrevivência se invertem. Você tem espaço, recursos naturais, menos gente para se preocupar, mas também está mais isolado e longe de qualquer ajuda formal. Sua propriedade é seu reino, e protegê-la é fundamental. Ao contrário da cidade, sua visibilidade é um fator importante. Você pode ser a única casa por quilômetros. E isso pode te tornar um alvo para grupos desesperados em busca de algo fácil. Alguns cães estrategicamente posicionados podem ser um sistema de alarme inestimável, muito mais confiável do que qualquer eletrônico. O campo é uma despensa em potencial, mas só se você souber como desbloqueá-la. Riachos poços nascentes. No entanto, como mencionado antes, nunca confie em uma fonte de água sem purificá-la. Coletar plantas comestíveis pode complementar sua comida armazenada, mas isso exige certeza absoluta. Muitas plantas comestíveis têm sósias venenosas. Se você não tiver conhecimento de um especialista, não arrisque. Galinhas coelhos. O segredo é ser discreto. Um galo barulhento ou uma horta grande visível à distância podem atrair atenção indesejada. A autossuficiência não é um hobby, é uma necessidade. Você deve ser seu próprio médico, mecânico, chefe de segurança. Uma pequena coleção de ferramentas robustas e não elétricas é mais valiosa do que uma garagem cheia de ferramentas elétricas que dependem de uma rede elétrica inexistente. Construir um bom relacionamento com seus vizinhos, mesmo aqueles a quilômetros de distância, é uma estratégia rural crítica. Na cidade, você pode se juntar a vizinhos por necessidade, mas no campo, é uma tradição antiga, de compadrio. Vocês podem combinar de avisar uns aos outros sobre estranhos se aproximando, compartilhar informações coletadas do rádio. Uma fazenda isolada é vulnerável, mas uma rede de fazendas cooperando é um alvo muito mais difícil. A confiança é o recurso mais valioso que você tem. No nosso mundo hiperconectado, a ideia de perder a internet e nossos smartphones é, bem, apavorante. A gente depende deles para tudo, especialmente para informação. Mas numa guerra civil, o mundo digital vai sumir cedo. A rede elétrica vai falhar. As torres de celular serão danificadas ou desligadas. Um rádio é essencial. Rádio AM, rádio FM, rádio de ondas curtas, movido a manivela. É o seu elo confiável com o mundo exterior. Canais oficiais do governo, supondo que ainda existam, vão usá-lo para transmitir instruções, toques de recolher, notícias. Mas não ouça só as fontes oficiais. Um rádio de ondas curtas pode captar transmissões internacionais, te dando uma visão menos enviesada da situação. Informação é poder, mas desinformação é veneno. Rumores vão se espalhar como fogo numa crise. Zonas seguras que não existem. Entregas de comida que nunca chegam. Seu trabalho é virar um filtro crítico. Nunca haja com base em uma única informação. Tente verificar em pelo menos 2 ou 3 fontes independentes. Por exemplo, se você ouvir um boato sobre um ponto de distribuição de alimentos, a mesma informação está passando no rádio? Seja cético, seja paciente. Verifique antes de agir. Desenvolva redes de inteligência humana, Humint. Isso é só um termo chique para conversar com as pessoas. Sua rede de vizinhos e contatos de confiança vira sua agência de notícias pessoal. Estabeleça formas discretas de compartilhar informações.
um sinal combinado, um ponto de entrega específico para mensagens. Não se esqueça do valor dos mapas à moda antiga. Quando o GPS morrer, um mapa físico da sua cidade, do seu estado e da sua região é inestimável. Um mapa combinado com uma bússola simples é uma ferramenta poderosa para a navegação que não depende de baterias ou satélites. Num mundo que voltou no tempo, os velhos jeitos de fazer as coisas são geralmente os mais confiáveis. Sabe, a parte mais difícil de sobreviver a uma guerra civil não é encontrar comida, água, é lidar com outras pessoas. A quebra da lei e da ordem realmente tira o melhor e o pior da humanidade. Pessoas desesperadas, pessoas assustadas, indivíduos predadores, grupos armados. Sua capacidade de julgar rápida e, precisamente as intenções de uma pessoa. Sua postura padrão deve ser sempre de observação cautelosa e não ameaçadora. Nunca pareça agressivo, mas ao mesmo tempo, nunca pareça fraco. Quando você encontra estranhos, a primeira regra é controlar o encontro, se puder. Tente observá-los à distância antes que eles o vejam. O que eles estão carregando? Estão armados? Como estão se comportando? Se você tiver que interagir, certifique-se de que seja nos seus termos. Fique perto de um abrigo, mantenha uma distância segura e nunca os deixe ficar entre você e sua rota de fuga. Mantenha as conversas curtas e diretas. Seja educado, mas também seja firme. Não revele nenhuma informação sobre seus suprimentos, sua família ou para onde você está indo. Honestamente, uma abordagem homem cinzento, apenas ser esquecível, desinteressante e não ameaçador. Geralmente é sua melhor defesa. A negociação vai se tornar parte da vida diária. Você pode estar trocando bens, ou talvez conversando para passar por um posto de controle operado por, digamos, um adolescente nervoso com um rifle. Se você tem algo para trocar, comece com itens pequenos e de baixo valor. Tenha uma pequena oferta pronta, como um maço de cigarros ou uma lata de comida, para facilitar o caminho. Os encontros mais perigosos, é claro, serão com aqueles que pretendem te fazer mal. Seu objetivo número 1 nessas situações é desescalar e fugir. Não deixe seu ego ou orgulho dominarem a situação. Ter um plano de autodefesa, seja uma arma escondida ou apenas saber como usar algo improvisado, é, infelizmente, uma necessidade sombria. Mas, sempre lembre-se, evitar a briga é a primeira e melhor vitória. Pode chegar um momento em que, sinceramente, sua casa não é mais segura. Talvez a briga esteja muito perto, seus suprimentos acabaram, sua localização foi comprometida. Decidir sair é, uma das escolhas mais difíceis que você fará. Significa deixar para trás seu santuário e entrar no desconhecido. Essa decisão não deve ser tomada levianamente. Você precisa ter um destino claro em mente. O que chamamos de ponto de fuga. Casa de um parente em uma área mais tranquila, um terreno rural pré-explorado, um ponto de encontro do outro lado da cidade. Sem um destino, você não está evacuando. Você está apenas se tornando um refugiado. A preparação para essa possibilidade deve ser feita com bastante antecedência. Todos na sua família devem ter uma mochila de emergência, ou kit de fuga. É uma mochila com os itens essenciais para 72 horas de sobrevivência. Troca de roupas, um filtro de água, barras de cereais energéticas, cópias de documentos importantes, como identidades e certidões de nascimento. A mochila deve ser leve o suficiente para carregar por longas distâncias. Pratique embalar e carregá-la. Isso realmente importa. O ato de partir provavelmente será repentino. Você pode ter apenas alguns minutos para pegar suas malas e ir. A jornada em si, sejamos realistas, é cheia de perigos. As estradas principais geralmente são os lugares mais perigosos, provavelmente controladas por postos de controle ou alvos de facções em conflito. Use estradas secundárias, linhas férreas, trilhas. Viaje leve e mova-se rápido. Os melhores momentos para se mover são ao amanhecer e ao anoitecer.
Descanse durante o dia em um local escondido e seguro longe do seu caminho de viagem. A resistência psicológica durante uma evacuação é tão importante quanto a resistência física. Se você é o líder, seu trabalho é projetar calma e confiança mesmo quando você mesmo não a sente. Celebre as pequenas vitórias, como encontrar um lugar seguro para descansar ou uma fonte de água limpa. Uma fuga é sempre uma aposta desesperada, mas às vezes é a única jogada que lhe dá uma chance real de permanecer no jogo. A história, honestamente, é o melhor livro didático de sobrevivência. Não precisamos apenas imaginar como é uma guerra civil. Podemos aprender com pessoas que viveram isso. Pegue o cerco de Sarajevo nos anos 90, por exemplo. Por quase 4 anos, as pessoas lá viveram em perigo constante. Um sobrevivente, um cara conhecido online como Selko, compartilhou suas experiências. A história dele é uma lição bastante brutal de praticidade. A família dele não sobreviveu porque eram mais fortes ou melhor armados, mas porque se adaptaram. Aprenderam a coletar água da chuva do telhado, trocar uma garrafa de álcool por remédios e até reconhecer o som de diferentes tipos de projéteis. Eles conseguiram porque se desapegaram de suas suposições pré-guerra e enfrentaram a realidade de frente. Outro exemplo poderoso vem da Guerra Civil Libanesa. Famílias em Beirute se tornaram especialistas em sobrevivência urbana. Eles criaram sistemas inteligentes para compartilhar informações entre edifícios de apartamentos usando sinais e mensageiros. Aprenderam a assar pão em fogões improvisados alimentados por restos de madeira queimada. Havia um médico que lembrava como vizinhos, que talvez tivessem discutido sobre política antes, se uniram para administrar uma clínica secreta em um porão. Pense nas histórias da Guerra Civil Espanhola também. Esses relatos pessoais desnudam a verdadeira verdade humana. A sobrevivência é sobre as pequenas coisas. É sobre encontrar um lugar seco para dormir, um pedaço de pão para comer e um momento de camaradagem com outra pessoa. Essas histórias nos lembram que a resiliência não é sobre força sobre-humana, é sobre a recusa teimosa e diária em desistir. E sabe, esses exemplos da vida real compartilham uma coisa: a adaptabilidade. As pessoas que sobreviveram nem sempre eram as mais fortes ou as mais ricas. Eram as que conseguiam mudar sua mentalidade mais rapidamente. Elas viam um problema, sem água, sem comida, sem segurança, e imediatamente começavam a trabalhar em uma solução prática com o que tinham. Não perdiam tempo lamentando o que haviam perdido. Focavam no que ainda tinham. Honestamente, essa é provavelmente a lição mais importante de todas. A sobrevivência não é um conjunto fixo de regras. É um processo dinâmico de resolução de problemas sob pressão extrema. Sua criatividade, sua desenvoltura e sua capacidade de adaptação, esses serão seus maiores trunfos.